Mais uma terça-feira com a nossa live, mais um estudo bíblico, que vamos falar da importância de um coração influenciado pela vontade de Deus. Você já se sentiu completamente dominado pela ansiedade? Já teve aquele dia em que a raiva, o medo ditaram cada uma das suas decisões? Você é como eu, já teve esse dia? Nós investimos em tudo. Investimos na carreira, na aparência, na casa, no carro, nas nossas coisas, mas muitas das vezes negligenciamos o lugar mais importante de todos. E este lugar é o meu, é o seu, é o nosso coração. A Bíblia diz que o coração é uma fonte e se essa fonte estiver contaminada, vai nos levar à morte, a coisas ruins. O nosso coração é enganoso. Então, nesse estudo, vamos ali mergulhar nesse mistério profundo das Escrituras, esse mistério que está ali como alguém, um ser humano, assim como eu e você, como qualquer um de nós, consegue ter um coração segundo o coração de Deus. E nós muitas das vezes estamos cansados de ter um coração duro, insensível, que nós sabemos que não deveríamos ter. O nosso coração parece um coração de pedra, nós não temos bons sentimentos e nós ficamos assim abalados porque sabemos que isso não é a forma correta. E como nós podemos encontrar a resposta para resolver isso? E a resposta não está em nós, a resposta está, naquilo que Deus apresenta lá, numa proposta feita ou numa promessa feita no Antigo Testamento, que está em Ezequiel 36, 26, e também encontramos em Provérbios 4, 23, que é a diferença entre a vida e a morte. Está também entre o confronto entre os dois reis, Saul e Davi. Vamos lá, pegue a sua Bíblia, prepara as suas anotações, porque vamos aprender agora como cuidar da nossa existência para que a nossa existência agrade a Deus. Abra a tua Bíblia comigo lá em Atos capítulo 13, no verso 22, onde Paulo está falando desses dois reis. Lá em Atos capítulo 13, verso 22, apóstolo Paulo falando a respeito. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, fará tudo que for da minha vontade. Então, nós no confronto entre esses dois reis, nós vamos ver a importância de um coração influenciado pela vontade de Deus. E um coração endurecido, um coração de pedra, um coração que não aceita ser, vamos dizer assim, influenciado com aquilo que é bom, porque ele está influenciado por tudo aquilo que é mal. Abra comigo a sua Bíblia lá em 1 Samuel, também no capítulo 13, assim como Atos, em 1 Samuel, capítulo 13, vamos começar a ler do verso 7, que diz assim, estou lendo na nova versão transformadora. Alguns dos hebreus atravessaram o rio Jordão e fugiram para a terra de Gade e de Gileade. Enquanto isso, Saul permaneceu em Gical, e os homens que estavam com ele tremiam de medo. Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel havia instruído, mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou: traga-me um holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o holocausto. No instante em que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo, mas Samuel disse: o que você fez? Respondeu Saul: vi que meus homens estavam debandando e que o Senhor não chegava no prazo que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Micas, pronto para a batalha. Assim pensei: os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gical, e eu não pedi ajuda ao Senhor. Por isso me senti na obrigação de oferecer holocausto. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel.
não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Agora, porém, o seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder do seu povo, pois você não obedeceu os mandamentos do Senhor. Então aqui Samuel estava dizendo para Saul que ele falhou, e falhou no coração. O coração de Saul estava influenciado por coisas da carne, por coisas do mundo, pela aparência das circunstâncias. Saul ele estava deixando ser influenciado por aquilo que não vinha de Deus, aquilo que vinha das circunstâncias que estavam se apresentando. Ele tinha uma grande batalha. O seu inimigo feroz, o seu inimigo muito bem armado, em número muito grande, estava se preparando para batalhar com ele. E ele precisava de ter a bênção do Senhor, mas só que ele não poderia oferecer holocausto. O holocausto era oferecido pelo profeta, pelo sacerdote, pelos levitas, não pelo rei. O rei não tinha essa função. Aí ele foi, por causa da influência que ele estava recebendo, fez aquilo que não deveria. O fundamento é um padrão, é um clamor do coração. O coração, ele clama por aquilo que ele está sendo influenciado. Qual era o fundamento que estava influenciando o coração de Saul? Eram as circunstâncias. Então, o coração, segundo o propósito de Deus, que nós lemos lá em Atos 13, é o padrão para os líderes e para o seu povo. Foi estabelecido na vida de Davi. Então, aquela circunstância levou Deus a estabelecer como ele quer o coração do líder. O líder ele tem que ter um coração segundo o coração de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 13, ele diz: achei Davi, falando a respeito da história que o apóstolo Paulo estava falando para os judeus que estavam naquela cidade. Então Deus ele procura o quê? Quando Deus diz isso para Samuel, que achou Davi, que Deus estava procurando. Procurando o quê? O que Deus procura hoje? Na verdade, Deus está procurando pessoas segundo o seu coração, não pessoas perfeitas, mas pessoas que desejam, se esforçam e querem fazer a vontade de Deus. Porque foi para isso que Deus nos chamou, viver, influenciado pela vontade dele. A vontade de Deus é aquilo que tem que ser a coisa mais importante para nós. Mas para a gente viver dentro dessa vontade, nós temos que influenciar o nosso coração, porque é do coração que parte as decisões da nossa vida. Ter um coração segundo Deus não significa ser perfeito, não. Mas é ter a prioridade e a motivação alinhada com Deus. Quando as nossas prioridades e as nossas motivações estão alinhadas com a vontade de Deus, o nosso coração está sendo influenciado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, pelo aquilo que Deus planejou para a nossa vida. Quando nós deixamos essas coisas, o nosso coração se endurece. Começamos a querer a bênção de Deus, mas não fazer a vontade de Deus. Saul queria ser abençoado. Saul queria oferecer o sacrifício porque ele precisava da bênção de Deus, ele precisava da proteção de Deus, ele queria a vitória vindo de Deus, mas ele não aceitou o tempo de Deus, a forma de Deus, ele não deixou o seu coração ser influenciado pela vontade de Deus. Então, o nosso coração tem dentro dele um clamor, e esse clamor, ele vem de quê? Daquilo que nós estamos vivendo. Quando o nosso coração está influenciado pelas coisas da carne, aquilo que endurece o nosso coração, que afasta ele da vontade de Deus, ele está clamando por coisas que cada vez mais nos leva para longe de Deus. Mas quando o nosso coração está influenciado por aquilo que é bom, por aquilo que é a vontade de Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, pela vontade de Deus, o nosso clamor, ele reconhece a sua fraqueza.
ele reconhece a sua incapacidade por ele mesmo, que nós mesmos não podemos andar na vontade de Deus. Por isso, nós vamos lá agora no Salmo 51, que o salmista Davi, por ter aprendido isso, né? Após o seu pecado, Davi ele não pede apenas o perdão a Deus, porque só o perdão não basta, porque ele não quer pecar de novo, ele não quer viver dominado pelo pecado, mas ele pede o quê? Ele pede uma intervenção divina profunda em si mesmo. Lá no Salmo 51, no verso 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Como Deus cria as coisas? Se pegarmos pela palavra de Deus, Deus cria como? Como Deus criou todas as coisas. A Bíblia disse que Deus criou pelo poder da sua palavra. E disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, apareça a terra seca, apareceu a terra seca. Então Deus cria as coisas pela sua palavra. E o que o salmista está pedindo? Cria em mim. Como Deus vai criar em nós um coração puro, né, e um espírito inabalável pela sua palavra. Por isso que o salmista diz: guardei a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Então, o verbo criar, nessa passagem aqui em Salmos 51, é crucial para demonstrar que a pureza não é algo que podemos produzir. Nós somos santos, mas não em nós mesmos. Nós somos santificados pela palavra, pelo Espírito, pela comunhão dos santos, pela uma relação que nós temos com Deus. A santificação vem através daquilo que é espiritual, daquilo que parte de Deus. A obra criativa de Deus, que é a nossa purificação. Somos purificados porque Deus remove a mancha do pecado que há em nós e nos dá uma estabilidade, um espírito inabalável. Para que precisamos? Nós precisamos tanto da pureza de um espírito inabalável para perseverar. Aquilo que é inabalável não é porque ele não é incomodado, é porque mesmo sendo forçado a cair, a desistir, né, a retroceder, ele permanece, ele é inabalável. Então, o nosso espírito, quando nós estamos com o nosso espírito fortalecido, o nosso coração purificado pela palavra de Deus, nós nos tornamos inabalável, apesar das circunstâncias que enfrentamos. Saul, ele falhou porque o coração dele estava abalável. Por que estava abalável? Porque ele não guardou a palavra. Samuel falou assim: porque você não guardou a palavra de Deus, ele removeu a promessa que ele fez para você. Então, temos que entender que precisamos da provisão divina. A promessa da aliança de Deus, ela responde ao clamor do Salmo 51. Como? Com a promessa de transformação radical. A promessa de transformação radical é revelada no contexto de Israel. Como Deus faz essa transformação radical? Está lá em Ezequiel 36 e no versículo 26, que é a substituição divina. Deus, ele vem, faz uma transformação, é uma provisão divina. Deus é que provê esta troca, é Deus é que age, só Ele tem o poder de fazer isso. Ele tira de nós um coração de pedra e nos dá um coração de carne, que é a verdadeira mudança, a obra que é feita pela mão de Deus, pela obra de Deus, que opera nessa substituição interior, não exterior. As pessoas não veem Deus fazer, nós não vemos Deus fazer, mas Deus faz essa troca. Ele muda algo quando nós percebemos, já está mudado. Ele tira de nós o coração de pedra, que não anda no caminho de Deus, que não deseja o caminho de Deus, que está longe da vontade de Deus, e Ele coloca em nós um coração de carne, um coração influenciado pelo Espírito de Deus. Vamos lá, vamos ler Ezequiel 36, verso 26. E dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então Deus, ele quer, ele faz, ele é o único que pode fazer essa obra, porque isso é uma provisão divina. Deus, ele é o único que pode prover essa mudança que nós precisamos, nós necessitamos. E para isso,
nós temos que aceitar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai fazer essa transformação. O coração de pedra é o coração insensível. Ele é endurecido, ele é rebelde, ele é incapaz de ouvir e responder a Deus. Muitas das vezes as pessoas ouvem o Evangelho, os ensinamentos, as doutrinas, a palavra de Deus sendo pregada, mas vivemos como Saul, apesar de foi chamado por Deus, foi colocado por Deus, né, estava recebendo o poder de Deus, mas ele não deixava o seu coração ser influenciado pela palavra de Deus. Saul ele estava ali fazendo aquilo que ele queria, não o que Deus queria. Ele queria fazer. Há momentos que nós queremos a mesma coisa que Deus, mas a forma que Deus faz não é a forma que nós queremos. Eu quero coisas que Deus quer para mim, mas eu tenho que agir conforme Deus quer que eu haja, não como eu desejo agir. Então eu tenho que negar-se a si mesmo, negar as minhas formas de ver, a minha lógica humana e aceitar a lógica divina, que a lógica divina sempre é contra aquilo, porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos, né? Os caminhos de Deus são mais altos, e muitas das vezes eu quero que Deus haja nos meus pensamentos e ande nos meus caminhos, e não pode ser assim, é eu que tenho que ceder. Então o coração de pedra é o coração que quer as coisas de Deus, mas não quer a vontade de Deus. Para a gente querer a vontade de Deus, o nosso coração tem que ser influenciado pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, pela vontade de Deus. E o coração de carne? O coração de carne é o coração regenerado, maleável, sensível à voz de Deus, disposto a amar e se arrepender, como Davi. O coração de carne não é um coração perfeito, mas é um coração que aceita, que ouve, que quando é repreendido, não abandona Deus, não é rebelde à palavra de Deus. O coração de carne é aquele coração que, apesar das suas imperfeições, o desejo dele, a vontade dele, o esforço dele é fazer a vontade de Deus. E para isso ele pega a palavra de Deus e guarda dentro do coração, porque o coração é uma fonte de vida. E essa capacitação, ela é interna. O Espírito Santo é a promessa de um novo coração, vem acompanhado do poder para fazer. Como eu posso, vamos dizer assim, ter um coração que agrade a Deus? Pelo poder do Espírito Santo. Ezequiel 36, 27, que é o versículo seguinte que nós lemos, diz: e porei dentro de vós o meu Espírito, e farei, por causa dele colocar o Espírito dele dentro de nós, e farei andar nos meus estatutos. Como eu ando na vontade de Deus? Por causa do Espírito de Deus que está dentro de mim. E por que o Espírito de Deus está dentro de mim? Porque o meu coração não era um coração de pedra, era um coração de carne. Aceitei a palavra de Deus, aceitei a vontade de Deus, me esforço em fazer aquilo. Então Deus, ele coloca também o seu Espírito e ele me capacita a viver segundo os seus padrões, segundo a lógica divina, não a lógica humana. Então, quando age isso, o Espírito Santo age na influência que torna a obediência e a vida alinhada à vontade de Deus uma realidade possível. Porque por nós mesmos, nós não conseguimos agradar a Deus. Jesus falou assim, sem mim nada podeis fazer. E agradar a Deus é uma coisa que nós fazemos pela fé, pelo Espírito, pela palavra de Deus, pela influência que essas coisas, a palavra, o Espírito Santo, a comunhão dos santos, traz sobre nós para que possamos fazer a vontade de Deus. E aí o nosso coração se torna um coração de carne. E isso é uma responsabilidade. É Deus que age. Deus, ele troca o coração e Deus dá o Espírito. Mas a responsabilidade é minha e é sua. A responsabilidade é a guarda diária do coração, que foi dado um novo coração, com o Espírito, providos todos por Deus. Mas a responsabilidade e a proteção é nossa. Temos que fazer essa manutenção todos os dias. A comunhão com Deus não é uma coisa que eu faço aos domingos. Não é uma coisa que eu faço quando eu vou no encontro, na igreja,
quando eu estou dentro da estrutura religiosa. Não, a vontade de Deus é coisa que eu pratico todos os dias. E quando eu não a pratico, aquilo tem que me incomodar. Quando eu não ajo, quando eu erro, quando eu peco, quando eu não faço aquilo que era o bem que eu tinha que ter feito, eu não faço, isso tem que me incomodar. Isso tem que gerar em mim tristeza. Tenho que me arrepender, tenho que buscar em Deus uma restauração. E muitas das vezes nós temos que fazer isso todos os dias e várias vezes ao dia, até treinar o nosso coração a fazer que essas coisas sejam cada vez mais escassas. O erro, o pecado, a falta de perseverança, ser uma coisa escassa na nossa vida, até que ela venha a ser eliminada. Mas para isso eu preciso desenvolver em mim, através do poder do Espírito Santo, esse coração que é segundo o coração de Deus. Um mandamento, porque esse mandamento é central, proteger a fonte da vida. Qual é a fonte da vida? O meu coração e o seu coração. Por isso que eu quero que você vá comigo lá em Provérbios 4:23, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele, do coração, procede as fontes da vida. Então o que a Bíblia está dizendo para mim? Que esse guardar é nossa responsabilidade. E como eu guardo? Eu guardo ele com a influência daquilo que é espiritual. A palavra de Deus, a comunhão dos santos, né? O meditar da palavra de Deus, uma vida de disciplinas espirituais, se afastando das coisas, porque o coração, ele é o centro de comando na nossa vida. Se esse centro de comando estiver bem influenciado, a vida que vamos viver, ela é influenciada diretamente pelo estado do nosso coração. Quando nós estamos ansiosos demais, preocupados demais, agitados demais, tristes demais, desanimado demais, é porque o nosso coração está contaminado, está sofrendo muito. E nós precisamos encher o nosso coração daquilo que vai dar saúde para ele. Encher com o quê? Com a meditação na palavra de Deus, com a vida de oração, com leitura da palavra de Deus, com o meditar da palavra de Deus, com o jejum, né? Com participação nos cultos públicos, louvar ao Senhor com alegria. O salmista disse que, né, alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor. Então isso é o quê? É influenciar o nosso coração com as coisas que vai fazer para nós a força que precisamos para vencer e não ter um coração de pedra. Porque as coisas ruins vão endurecendo o nosso coração. Cada vez mais começamos a duvidar das promessas de Deus, da bênção de Deus. Começamos a querer fazer como Saul. Já que eu não estou tendo a solução aqui, as coisas estão demorando, eu vou dar meu jeito, vou fazer da minha forma, eu vou tomar as minhas atitudes, eu vou andar pelos meus caminhos para ver se eu consigo aquilo que eu preciso. Eu preciso vencer meus inimigos, então vou fazer do meu jeito. Nós só vencemos segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, essa vida que nós vivemos, precisamos aplicar essa regra, né, que é milenar, que é a palavra de Deus, que funcionou desde o princípio, funcionou durante todo esse tempo, funciona hoje e vai funcionar eternamente. Guardar o coração é uma disciplina ativa, né? Principalmente nesse mundo acelerado, louco que nós vivemos. Mais ainda, se antes era preciso, hoje nós precisamos mais ainda. Porque quando nós guardamos nosso coração, nós guardamos a nossa mente. E para guardar a nossa mente, nós temos que gerenciar o conteúdo que está nela. Se nós não gerenciar aquilo que pensamos, aquilo que planejamos, aquilo que desejamos, nós vamos ser contaminados por coisas carnais, por coisas que vão nos afastar da vontade de Deus. Temos que tomar muito cuidado com notícias, com rede social, né, com a influência da tecnologia. A tecnologia é uma bênção, mas nós temos que tomar cuidado com ela, porque ela tem nos afastado, estamos perdendo tempo demais. Eu tiro por mim mesmo. Tem hora que eu pego o celular para ver uma coisa rápida, para fazer uma coisa, fazer outra, e perco vários momentos ali, passa
quando eu assusto, já passou meia hora, já passou 40 minutos, já foi mais de uma hora e eu estou lá no celular ainda. E isso por causa de que? Porque estamos distraídos demais, não estamos gerenciando o conteúdo que nós devemos pensar. E o que nós pensamos influencia o nosso coração. Devemos aplicar o filtro que o apóstolo Paulo apresenta lá em Filipenses capítulo 4, no verso 8. Vai comigo lá? Filipenses capítulo 4. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia. Estou chegando. As folhas muito finas, né? Verso 8. Vai aí na sua Bíblia. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Então, o apóstolo Paulo já tinha falado um monte de coisas boas, já tinha ensinado, mas ele tinha mais uma coisa para falar. Que coisa é essa? Concentre-se ou pense, concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Aí você continua a praticar tudo que aprendeu e recebeu de mim. Então, para me praticar tudo que eu aprendi, tudo que eu recebi, eu tenho que pensar, eu tenho que colocar no meu coração essas coisas. Porque quando eu coloco isso, eu não fico controlado pelas emoções. Proteger o coração de sentimentos corrosivos, como inveja, né, amargura, tristeza, ansiedade. Temos que proteger. E como eu protejo? Com sentimentos bons, com coisas boas, perdoando, e principalmente, né, a ferramenta que faz o coração ficar mais vamos dizer assim, mais duro, é o ressentimento. Tem vezes que as pessoas não perdoam, não querem mais liberar o perdão, ficam com o coração cheio de amargura, e isso endurece o coração dele, e ele se afasta da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque essa guarda, ela tem que ser uma guarda espiritual. O que é uma guarda espiritual? É praticar as doutrinas espirituais, que é o silêncio, meditação, vamos dizer assim, se concentrar na palavra de Deus, fazer isso rotineiramente, porque essas coisas, essa disciplina, ela impede que nós vivemos pela urgência. Estamos vivendo sempre com pressa, atrasados, tenho que resolver, tenho que fazer, tal. Quando nós paramos, meditamos, desliga as coisas, desliga o som, fica sozinho com Deus, tira um momento para fazer isso, que seja de madrugada, que seja de noite, que seja durante o dia, mas tira um momento para desligar todas as coisas. Tira um bom momento, o máximo que você puder. Talvez o teu limite hoje seja 2, 3, 4 minutos. Faça isso, mas o interessante é você fazer isso mais do que 1 hora. Jesus reclamou com seus apóstolos: se vocês não conseguem vigiar comigo nem 1 hora. Porque quando Jesus chegou lá, eles já estavam dormindo, e Jesus estava lá vigiando, orando, estava sofrendo em oração. E eles não conseguiram, porque eles estavam carregados, preocupados, temerosos. E não estavam praticando a guarda espiritual, porque eles não tinham disciplina espiritual. A falta de disciplina espiritual tem feito uma igreja emotiva, uma igreja que não anda na vontade de Deus. A emoção, ela nos engana. A emoção, ela contamina o nosso coração, ela endurece o nosso coração pela receptividade da palavra. Nós precisamos receber a palavra, precisamos guardar a palavra. A igreja emotiva, ela só quer se emocionar, ela só quer se sentir feliz, alegre, ela só quer receber uma palavra que agrade ela, só quer cantar um louvor, e fica vivendo dessas coisas que são passageiras. Nós precisamos da palavra de Deus, que nos dá espiritualidade, das práticas das doutrinas espirituais, que nos dá força para ter capacidade de viver a boa, perfeita vontade de Deus. Então nós temos que ver que a diferença entre o coração de pedra e o coração de carne está ilustrado perfeitamente na vida de Saul e na vida de Davi, a qual nós lemos
Saul ele se caracterizou pela obediência seletiva. Ele obedecia, mas ele obedecia nos interesses dele. Ele estava fazendo o que ele estava sendo líder do povo, ele estava sendo rei, ele estava fazendo aquilo que Deus tinha determinado, mas ele fazia até um limite. Ele fazia segundo as suas vontades. Ele estava sendo seletivo. E ele estava tendo o quê? Um arrependimento superficial. Ele já tinha errado outras vezes e tinha pedido perdão, mas ele estava errando de novo. Ele estava fazendo a mesma coisa, ele estava se precipitando porque ele não guardava aquilo que Samuel falou assim: olha, espere, daqui a 7 dias eu venho e vou oferecer o sacrifício. Ele viu que o 7º dia estava se terminando e Samuel não chegava. Então ele foi o quê? Ele era uma pessoa que ele não tinha perseverança na obediência. E pelo medo, influenciado, o coração dele ficou influenciado. Ele viu que os homens estavam indo embora, que os soldados estavam com medo, porque ele não tinha ainda a bênção de Deus. Ele não tinha, os soldados começaram a recuar, muitos começaram a desistir, ele não querendo perder mais ninguém, ele falou assim: bom, eu vou oferecer o sacrifício mesmo, já que Samuel não vem. E isso faz com que, fez que ele foi influenciado pelo medo, pela circunstância. Davi não, Davi, ele é um coração de carne, que a caracterização de Davi era o quê? Ele tinha uma submissão profunda. Ele mesmo quando ele errava, ele se submetia a Deus. Ele mesmo quando ele pecou, ele se quebrantou. Nós vimos isso lá no Salmo 51, que ele pediu a Deus para que Deus fizesse algo que ele não podia fazer. Ele não desistiu de viver a vontade de Deus, apesar de ser ele quem ele era. Ele se submeteu à boa, perfeita e agradável de Deus. Por quê? Porque o foco dele estava em agradar a Deus. E para agradar a Deus, eu preciso influenciar o meu coração com coisas boas, porque o coração, como nós vimos em Provérbios, capítulo 4, verso 23, o coração é o centro da nossa vontade. Então o coração é que vai determinar. Se o meu coração estiver cheio de desejos mundanos, carnais, guiados pelas minhas vontades, eu vou errar diante de Deus. Mas se o meu coração estiver cheio da palavra de Deus, eu estiver diante de Deus, em uma vida de oração, de buscar aquilo que Deus quer, uma vida de comunhão com os santos, uma vida de relação com o Espírito Santo, o meu coração, ele vai me permitir de eu viver o melhor de Deus. Deus, ele restaurou a Davi e cumpriu os seus propósitos. E Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus. Ter um coração influenciado pela vontade de Deus não é sobre não cometer pecados. Não é você ser perfeito. Mas é você ser sensível, ter sensibilidade, né? E também ser rápido em se arrepender. Não ficar demorando, porque nós pecamos. Nós somos pecadores. O nosso problema não é que a gente não peque, nós vamos pecar. O problema é a gente não se arrepender. Quando Jesus veio, ele disse: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. João Batista, que é o precursor que veio antes de Jesus, ele falou a mesma mensagem: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Jesus falou para aquela boa igreja de Efésios assim: se tu não se arrepender, eu virei e retirarei de vós o candelabro. Então o arrependimento, ele é importante. E para mim se arrepender, o meu coração, ele tem que ser sensível à palavra de Deus, à voz de Deus, à vontade de Deus, aquilo que Deus quer. E o Espírito Santo trabalha usando a ferramenta que Deus estabeleceu que é para ser usada, que é a palavra dele. Então, temos que pregar a palavra de Deus. Se eu quero que o meu coração seja influenciado pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que pegar a palavra de Deus e guardar dentro do meu coração. Como o salmista disse: guardei a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. O que tem influenciado você? Como você tem andado? Na ansiedade do tempo presente? Como você está vivendo a sua vida? Pense nisso. Olha para você mesmo, o teu coração.
como ele está. Faz uma análise. Vai para o laboratório individual, espiritual, que é a presença de Deus. Desligue tudo. Desligue tudo. Fique você e Deus. E peça a Deus, cria em mim um coração puro. E dentro de mim, um espírito inabalável. Nós necessitamos disso. Mas para eu viver isso, eu tenho que entender a importância do meu coração. O meu coração é o lugar que eu tenho que cuidar mais do que todas as outras coisas. Mais do que essa casa, mais do que o seu carro, mais do que as coisas que você tem, mais do que a vida das pessoas que você ama. Para que você seja uma bênção, você precisa cuidar do seu coração. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Fique em paz.